amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Estamos mais uma vez na Escola Bíblica Biker, compartilhando com você a verdade que liberta. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que conhece a nossa intimidade. E nesta noite, ele vai falar ao seu coração. Juntos, estamos prontos para servir ao Senhor em alegria. Da Escola Bíblica Biker, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos. Você é o meu convidado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Quero lhe fazer um convite especial. Venha participar da Escola Bíblica Biker, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos. Você é o meu convidado. É verdade, você é o meu convidado e mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Jesus, daquele que conhece o meu coração, o seu coração, o nosso coração. E hoje vai ser voo solo, né? E quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Esse final de semana estivemos ali na Primeira Igreja Batista em São João de Meriti, onde tivemos a oportunidade de ouvir e ver o pastor Neander Caulo de Miranda Pinto, nosso amigo, irmão, um dos líderes do Seminário Teológico Betel, Batista Betel, e ali lembrar também de muitas histórias com os irmãos daquela igreja onde eu fiz parte, né? Me casei em São João de Meriti, e esse ano a Primeira Igreja Batista de São João de Meriti estará comemorando 101 anos de organização. E dessa forma, vamos vivenciando a experiência, né? Em basicamente 100 anos, apenas 6 pastores estiveram liderando essa igreja, né? Deus possa estar abençoando a direção atual do pastor Cláudio, né? Sua esposa, seus familiares e todo o corpo diaconal e toda a diretoria ali. E dessa forma nós vamos vivenciando experiências de aprendizado e hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que eu creio que são bastante importantes, né? Essa madrugada nós tivemos aí chuvas intensas no Rio de Janeiro, na região ali da Rocinha, toda aquela área de São Conrado, muitas chuvas, muitos desabamentos, mas que tudo, graças a Deus, não aconteceu nenhuma vítima fatal. Só parte de desmoronamento, nenhuma casa destruída, basicamente assim, mas muita sujeira, muita lama. Agora, na rua principal, muitos carros foram perdidos, muitas motocicletas, isso aí são prejuízos materiais, mas que, graças a Deus, poderão ser recuperados, né? Martinha também já está entrando online aqui, dando um suporte, já convidando as pessoas. Boa noite a todos que vão entrar aí conosco, né? E hoje, já explicando para os irmãos, não estaremos com a parceria do meu, né, escudeiro, meu irmão, filhão espiritual, o Montenegro, né? Hoje ele se levantou aí um pouco gripado, né? E aí, de repente, a voz dele não estaria aquele tostão abençoado, né? Mas juntos vamos fazer a obra de Deus, compartilhar. E eu gostaria de deixar uma música, agora no início aí, que é uma música que a gente daqui a pouco vai estar compartilhando e cantando nas igrejas, nos eventos, para você poder ouvir conosco e, de repente, dar a sua opinião, né? Na estrada eu vou, é onde eu pertenço. Com a moto ligada, a liberdade eu expresso. Servindo ao Senhor, na luz eu confesso. Levando sua palavra, sem nenhum excesso. A luz brilha forte, me guia na jornada.
Vou piloto na estrada, sempre a impressionar. Com Jesus na mente, sou livre para amar. A luz do Senhor é compassiva e fiel. A cada passo, a cada quilômetro, sinto seu poder transformando minha vida, me fazendo ser. Se for sua palavra, não tenho medo de viver. O amor é a verdade, isso que vou trazer. Na palma da mão, bom piloto na estrada, com Jesus na mente, a luz do Senhor se vai vir. Com Jesus na mente, sou livre para amar. A luz do Senhor é compassiva e fiel. Cada passo, então sigo adiante. Sem olhar pra trás, na volta do amor, vou sempre em sem olhar pra trás, na volta do amor, vou sempre em paz. Na moto do amor, vou sempre em paz, seguindo ao Senhor, fazendo a diferença em todos os momentos. Sempre lembrando, se Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje nós queremos compartilhar com os nossos amigos e irmãos, né? Um pouco de música, um pouco da palavra, né? Lembrando que a palavra de Deus é aquela que fala ao coração. E hoje nós vamos bater aquele papo, né? E como base o Salmo 46, que é uma poderosa declaração de confiança em Deus, especialmente nos tempos de crise, hein? Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista está aqui apresentando o Senhor como um abrigo seguro, pronto a nos envolver, nos proteger, um auxílio que está sempre ao nosso lado, mas ele é um socorro presente atuando em todos os momentos, em todas as nossas necessidades. No versículo 2 diz: portanto, não teremos medo, ou não temeremos, ainda que a terra possa ser transformada, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, né? Um cataclisma tremendo, mesmo diante das maiores catástrofes imagináveis,
Nem sempre são os terremotos, os desabamentos, os tsunamis, as mudanças radicais na criação. A confiança em Deus, ela deve permanecer a cada instante firme no meu coração, no seu coração, no nosso coração. E devemos, conforme diz o versículo número 10, aquietai-vos. Deus fala, sabei que eu sou Deus. Deus aqui, ele expressa para o seu povo para parar de lutar com as suas próprias forças. Deixe ele seguir à sua frente, porque agora a batalha será do Senhor. Deus está pronto, por isso ele diz, aquietai-vos, descanse, confie, permita que Deus possa usar a sua vida para que as pessoas vejam que você é um servo e confia no Senhor a todo instante. Isso é muito importante, né? Monte também está aqui com a gente, não está online, né? Mas sabemos que na nossa batalha, no nosso dia a dia, nós temos muitas tarefas, muitas atividades. E hoje aqui, no finalzinho, nós vamos estar apresentando a você, que vai estar chegando, né? O som está falhando, Martinha? Está falhando? Vamos ver aí se a gente consegue deixar melhor aí, né, esse som, para que a galera possa estar comentando conosco aí o que vai melhorar, né? Seja bem-vindo aí, você que está junto, Paulinho que está chegando, a galera que está somando conosco, né? Dessa forma, vamos ver o que a gente pode fazer. Se está melhorando agora ou não, vamos dizendo aí, melhorando o som, né? Mas vamos lá. Conforme nós estávamos falando, né? Existe uma situação, e hoje eu conversava cedo com o meu irmãozinho, Montenegro, sobre a questão de refúgio, né? E me lembrei, e Marta sabe muito bem, ela está conectada conosco aqui, sobre um livro que nós lemos há alguns anos atrás, falando de uma mulher chamada Corrie ten Boom, tá? Que ela nasceu na Holanda e trabalhava na relojoaria do seu pai e da sua família. E durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo ocupava vários países, várias cidades, ela e o seu pai e sua irmã passaram a esconder judeus perseguidos pelos nazistas em um quarto secreto construído em sua casa. Estima-se que centenas de judeus foram ajudados pela rede de resistência da qual a família fazia parte. O quarto secreto dela era na casa da família, um compartimento que era escondido atrás de paredes falsas. E quando havia risco de invasão da Gestapo, os refugiados se escondiam ali até o perigo passar. E esse local inspirou o título do livro Refúgio Secreto. Incrível, em 1944, a família foi traída e presa pelos nazistas. Corrie foi enviada para um campo de concentração. Seu pai morreu poucos dias depois da prisão e sua irmã, Betsy, morreu no campo, em Ravensbrück, lá na Alemanha. Apesar das perdas e do sofrimento, Corrie ten Boom manteve sua fé em Deus e passou a encorajar os outros prisioneiros que estavam lá nos campos de concentração a conhecerem a palavra de Deus, estar ali para estudar. E ali ela pôde compartilhar a fidelidade de Deus em tempos difíceis, o poder do perdão, a esperança mesmo no meio do sofrimento, e a importância de confiar em Deus como refúgio e fortaleza. Incrível isso, né? Em momentos mais difíceis, eu tenho certeza que você, meu amigo, você, meu irmão, já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou uma coisa. Ah, meu Deus, me ajude. Ah, meu Deus, me livre. Ah, se não fosse Deus nessa hora. E depois dessas palavras, muitas das vezes essa pessoa vira e fala para você que ele é ateu, ou ela também vivencia a experiência de não acreditar em Deus. Eu sempre uso uma figura, e eu quero bater um papo com você hoje, onde a experiência de um motociclista na pista, vivenciando o seu dia a dia, né?
E, de repente, ele teve a oportunidade de fazer uma boa viagem, né? E nessa viagem, ele pegou a sua motocicleta, fez toda a revisão e, de repente, ele passa pela estrada, sobe a serra, no meio da serra, uma serração, desce aquele breu e ele descobre que a pista foi recapeada, não tem nenhuma sinalização. E o máximo que ele consegue enxergar, ver a pista brilhando. Era óleo na pista. E ao entrar em uma curva, derrapa. E na mesma hora, ele não fala assim, ai, 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 socorro, por favor, minha patente, meu trabalho, meu dinheiro, meus estudos, me salvem, me ajudem. Nunca isso acontece. Eu digo para você, normalmente ele fala, meu Deus, me livre deste problema, dessa dificuldade. E alguns anos atrás eu escrevi um artigo onde colocava o seguinte, até os mais ateus dos atoas, na hora do perigo, eles se lembram de Deus. Eu tenho certeza que você não é um ateu à toa, tenho certeza que você acredita que existe um Deus, que existe um Criador, que existe alguém ou uma energia superior, né? Ou um espírito evoluído, então você crê que existe algo além dessa vida material. Dessa forma, Karen Entembum, ela vivenciou a experiência de, por crer em Deus, poderia ajudar outras pessoas que estavam sendo perseguidas. Então, uma das aplicações para a nossa vida é que quando surgirem dificuldades, lembre-se sempre que Deus é o refúgio. É o local onde você pode se assegurar. Eu me lembro, quando Davi foi perseguido, ele foi para um local que tinha muitos refugiados. Ele foi para um local onde aqueles que eram perseguidos pelos reis, muitas das vezes tinham cometido algum crime, eles foram para uma cidade chamada Cidade Refúgio. E ali ele pôde vivenciar experiências de sentir que a mão de Deus estava sobre ele, o protegendo e o guardando. E é isso que muitas das vezes acontece na nossa sociedade, no nosso dia a dia, não é verdade? A palavra de Deus diz de bem claro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas então a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muitas das vezes você pode falar, mas eu não tenho inimigo nenhum. Ah, meu amigo, uma sociedade inimiga daqueles que vivenciam a experiência de depender de Deus, conforme diz o pastor e cantor Vitorino Silva, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver, por mais que eu tente um imortal, ou um mortal eu sou. Eu dependo do imortal para viver, que é Deus. E dessa forma, na nossa luta, na nossa batalha, no nosso aprendizado, existem muitas dificuldades. Quantas e quantas vezes, em quantos e quantos dias você já vivenciou isso? Quando tudo parece instável, quando tudo parece difícil. E a palavra de Deus diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, exercitando a minha fé, não temerei mal algum. Sabe por quê? A própria palavra de Deus nos diz, aquietai-vos, saiba que eu sou Deus. Nós devemos compartilhar essa verdade que liberta. Se Deus ele é nosso refúgio a cada instante, devemos viver sem estar sendo dominado pelo medo. Mesmo que já ouvimos várias experiências de vários servos de Deus que vivenciaram o medo pelo desconhecido, pelo que poderia acontecer, mas firmados nas mãos de Deus, ele pôde exercitar a fé. Quando Jesus está andando sobre o mar e Pedro olha e o grupo ficou com medo, achando que era um fantasma, Pedro então sai do barco e começa a andar, meu irmão, sobre as águas, sobre as águas. Mas quando ele começou a desviar o olhar de Jesus, começou a olhar para a tempestade, começou a olhar
para as ondas que vinham. Meu irmão, aí ele começou a afundar. Então, o segredo para que nós possamos estar tranquilos e quietinhos, sabendo que Deus é o nosso Senhor e é o nosso refúgio e fortaleza, nós devemos sempre estar olhando para Jesus Cristo. Existe um hino que nós cantamos, né, do cantor cristão, que diz assim: ruge forte, contundente a senda do pecado, né? Mas os seus clamores não podem me atingir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celeste bênção irei usufruir, olhando para Cristo, o autor da consumação. Prossigo, pois avisto soberano galardão. O galardão da salvação, da vida eterna, de ter a certeza que o Senhor sempre estará com você. Ele vai fortalecer o seu coração. Renove a sua confiança no Senhor. Como é que você tem andado, meu irmão? Eu estou aqui com a Márcia Grosso, né, com a Marta, com o Montenegro. Tantas e tantas vezes nós já passamos por dificuldades. Você também, Dória, né? E cada um dos amigos e irmãos que estão chegando aqui, Paulinho, né? Dificuldades. Às vezes de sair ali, levar o seu material para venda, para fazer as coisas. Talvez, muitas das vezes, possa bater na nossa cabeça assim: será que eu vou vender? Será que vai vir o cliente? Será que vai surgir o suprimento para aquele dia, para aquela semana? Como é que você para visualizar essas coisas? Como é que está o seu coração? Diga aí. Você tem vivenciado momentos de tranquilidade, nada acontecendo, nenhum problema? Cuidado, hein? Cuidado, fique esperto. Não abaixe a guarda. Fique sempre atento, porque o Senhor, Ele sim, é o nosso refúgio e fortaleza. Podemos afirmar que o Senhor, por ser refúgio, Ele é aquele socorro bem presente nos momentos de angústia, em todas as situações. E por incrível que pareça, a nossa sociedade vive angustiada. Talvez nesses dias aí de Copa do Mundo, né? Depois de assistir o primeiro jogo, já tem gente querendo mandar o técnico embora, já está mais do que angustiada, está totalmente empenhada em torcer, passando pelas ruas, né? Ruas pintadas, ruas preparadas, e as pessoas ansiosas por mais um título mundial no futebol. Mas abaixam a sua guarda em relação ao futuro da nação. João Alexandre, que é um pastor e ao mesmo tempo cantor, diz: por onde andará a justiça perdida? Brasil, olha para cima. Existe a esperança de sermos novamente, mais uma vez, um país pujante que fala de Cristo e anuncia a verdade que liberta, né? Ele é o nosso refúgio. E eu estava assistindo nesses dias alguns documentários mostrando castelos que tinham fossos em volta, onde ficava cheio d'água, as pontes eram elevadiças, os portais eram de aço, de ferro, e as portas eram de madeira, em algumas com mais de 50 centímetros de espessura. Eu me lembro quando eu e Marta fomos, há muitos anos atrás, no trabalho da Missão Ágape, que era um trabalho que nós fazíamos nas praças. Vivenciávamos experiência, anunciando a Jesus, o ar livre, assim, começava lá pelas 11 horas, meio-dia, terminava às 6 horas da tarde. E uma vez nós fomos a Vassouras e pregamos e anunciamos em frente à Câmara de Vereadores, e à noite o culto foi na Câmara de Vereadores. Sabe o que aconteceu? Nós olhamos a espessura daquelas paredes da Câmara de Vereadores. Tinham quase 2 metros de espessura. Incrível isso, né? Aquilo demonstrava ser um local que era uma verdadeira fortaleza. E assim deve ser na minha vida, na sua vida, na nossa vida, descansando no Senhor, no poder de Deus. O hino 314 do cantor cristão diz: Ele tem prazer em te proteger, descansando no poder de Deus.
lutas sem cessar eu hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Ah, ele vai te livrar, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Algumas situações práticas que nós podemos vivenciar. Nas enfermidades, quando recebemos um diagnóstico que é difícil de enfrentarmos, num período de dor, Deus será o seu refúgio. A palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você deve exercitar a paz no seu coração, a esperança, porque ele é fortaleza para continuar caminhando ao teu lado. Nas perdas, no luto, eu e Marta temos vivenciado isso muitas e muitas vezes. De estar nos sepultamentos, de estarmos nos momentos fúnebres da perda de entes queridos e colocarmos que Deus é aquele que é o abrigo para o nosso coração ferido, né? Ele é o consolo através do Espírito Santo e o conforto no meio da saudade e da tristeza. Ele é aquele que vai falar ao nosso coração. É ele que vai agir. Muitas e muitas vezes, eu e Marta falamos assim, no sepultamento, as pessoas vão, às vezes não vai no teu aniversário, mas encontra um tempo de fazer uma homenagem para você quando você não vê, quando você não escuta, quando você não está mais ali. Mas tenta, muitas das vezes, com um abraço, com uma palavra de conforto. Mas o Senhor estará continuamente ao seu lado. E uma palavra vinda do coração de Deus para o coração de alguém que está enfermo, alguém que está enlutado, vai fazer a diferença, eu tenho certeza. E temos vivenciado isso a cada instante. Todas as manhãs, eu e Marta falamos sobre esse refúgio que é o Senhor, através das nossas orações, através dos louvores, através da leitura da palavra, onde colocamos vida, os momentos para interceder pela saúde, pela necessidade de trabalho, pelo tratamento de pessoas, agradecendo a Deus em vários momentos por aqueles que são curados. Tenha certeza, nas dificuldades também financeiras, nós podemos fazer como aqueles que são mensageiros do Senhor, anunciar que Jesus é o refúgio, para que eu e você possamos estar juntos, vivenciando experiências que são transformadoras. Tá? Eu digo para você, no meio das dificuldades, quando as contas apertam, o futuro parece incerto, eu tenho certeza que o Senhor, só nele nós podemos buscar o sustento e a sabedoria. É complicado, muitas das vezes. Mas como que você está caminhando? Como é que você está vivenciando o seu dia a dia? Eu quero colocar mais uma música agora aqui, para que você possa refletir, né? Falando sobre algo que, quando tudo vai bem, você é espertinho, né? Você, às vezes, até se esquece de Deus, né? Mas vejamos nos momentos de batalha, de luta, como é que você vai reagir. Vamos louvar o Senhor? Quando tudo vai bem, você é forte. Aí, um abração para você, Gaia. Lembranças da Universidade Rural. Tamo juntos. E aí, Rabugento? Montenegro, Luciana, Martinha, Dória, todos que estão aqui conosco, que Deus possa abençoá-los ricamente. Revele-se como uma fortaleza. De guerra. E aí, galera, como é que está chegando o som, a imagem? O retorno para que nós possamos melhorar a qualidade da transmissão. Vamos junto. Revele-se como uma fortaleza
que não te abale em tempo de guerra. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para retirar o inimigo e virá sobre ti a salvação. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para retirar o inimigo e virá sobre ti a salvação. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para retirar o inimigo e virá sobre ti a salvação. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para retirar o inimigo e virá sobre ti a salvação. E virá sobre ti a salvação. Virá sobre ti a salvação, sabe? Porque o Senhor está sempre pronto a nos proteger e guardar. Me lembro de uma reflexão que há muitos anos atrás eu ouvi um pastor compartilhando em uma igreja que falava de um missionário na África, e ele já estava há uns 15 anos pregando para aquele povo, anunciando a Jesus. E até que uma das tribos se revoltou e, buscando inimigos naquela região, começou a perseguir aos missionários, aos cristãos daquela região, onde eles decapitavam, perseguiam, matavam as pessoas. E esse missionário teve que sair fugindo daquela região e foi para um local ermo, né? E aqueles homens estavam perseguindo. E ele chegou num local que tinha muitas cavernas, locais que poderiam servir como refúgio para ele. E ele foi. E, de repente, ele entrou num local muito escuro e, quando ele olhou para o lado de fora, estava aberto e os homens começando a chegar. E ele começou a olhar e ver uma aranha tecer uma teia naquele local. E os homens começaram a entrar em todas as cavernas, e quando se depararam com aquela caverna onde ele estava, eles observaram que tinha uma teia de aranha ali. E eles olharam e falaram assim, certamente não tem ninguém aqui, porque tem uma teia de aranha na frente. E aquele homem encontrou um refúgio onde ele foi protegido e guardado por uma simples teia de aranha. Deus está pronto a usar todos os métodos, todos os artifícios para te proteger, para te guardar, para te envolver, para fazer com que você possa, no meio dos conflitos, no meio das dificuldades, você possa ter o entendimento que Ele estará com você. E nos dias de hoje, a nossa sociedade tem vivenciado muitos conflitos no meio da família, com momentos de desentendimento, separações, crises familiares, filhos que estão envolvidos em drogas, em prostituição, em tantas coisas. E o Senhor está sempre pronto a restaurar os relacionamentos. Deus está sempre pronto a renovar a nossa vida, a nossa batalha, a nossa caminhada. Como é que está o seu coração? Você está pronto a abrir o seu coração e depender do Senhor para que Ele fale na sua vida, que Ele possa ser aquele momento de refúgio, aquele momento onde possa ser aquele seu quarto, aquele momento onde você possa fechar a porta e conversar com Ele. Ou então, como motociclista, eu já vivenciei essas experiências em viagens distantes, de parar, às vezes, do lado de uma árvore, numa estrada, num acostamento de proteção dos caminhoneiros, e ali parar, descansar, orar e pedir que Deus continue me abençoando no meio daquela viagem. Hoje a sociedade
tem vivenciado muitas provocações. Você que é servo de Deus. Eu me lembro que, na época de adolescentes, as pessoas faziam, vamos dizer, hoje seria o bullying, né? E encarnavam na gente, tipo, lá vai o Bíblia, lá vai o crente, um crentino. E éramos criticados, enfrentávamos oposições. Mas hoje você tem que, mesmo quieto, mesmo que as pessoas não possam estar ouvindo você falar, mas desconfiam ou tem em você alguém que vive o Senhor Jesus, você tem a possibilidade de ser perseguido, você tem a possibilidade de passar por dificuldade, você tem a possibilidade de ser alvejado pelo inimigo de nossas almas. Nos momentos de medo, meu amigo, e ansiedade, quando as preocupações tentam dominar a minha mente, a sua mente, a nossa mente, devemos convidar o Senhor e descansar nele. O hino 314 diz: descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em nos proteger, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, eu hei de atravessar. E aí? Você tem atravessado alguma luta? Você tem atravessado alguma dificuldade? Você tem atravessado perseguições? Você tem atravessado situações que façam com que você, muitas das vezes, vivencie sofrimento? Eu quero deixar aqui, que você fazer o seu pedido de oração. Martinha está colocando na lista aqui, e você também pode fazer o seu pedido de oração. Eu e Marta temos recebido diariamente vários pedidos. Temos pedidos pela vida do Jarbas, pela vida do Bomba, pelo pastor Fábio, no dia a dia, né, no seu trabalho, mas a sua condição, por ser um paciente renal, né, ao mesmo tempo, aqui pela nossa vizinhança, pelos amigos, né, pela segurança na nossa cidade, pelo nosso bairro, que nós possamos fazer a nossa parte, apresentando às pessoas que existe um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza a cada instante. E você, está disposto a isso? Está disposto a ser um canal de bênção na vida das pessoas? Você está disposto a vivenciar dessa forma? Nós temos uma vizinha aqui, que ela esteve internada, né? Como Dona Maria também, a Celinha, né? Hoje a Celinha está em casa, né? Mas precisa de cuidados, precisa da sua oração, precisa da sua participação. É dessa forma. Quando nós colocamos um pedido de oração aqui, nós não queremos monopolizar. Não queremos monopolizar que nós oramos, que nós trazemos resultado. Não. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Nós apresentamos no altar de Deus as petições, os pedidos de oração, para que possamos, assim, entender que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Você está disposto a isso? Você está disposto a fazer o seu pedido de oração? Né? Sabe por quê? Leia agora aí, Jesus ama você. Jesus ama a sua vida. Jesus conhece as suas necessidades. E nós precisamos, a cada instante, vivenciar experiências e entender que Ele é bom. E a sua misericórdia dura o quê? A eternidade. Dona Maria do Mem também necessita das nossas orações, né? Tivemos a oportunidade, e através da visita da Marta, eu estive orando por ela, né? E você? Tem vivenciado essas experiências? O Senhor, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, né? O salmista, ele não diz que Deus vai nos livrar da angústia antes que ela aconteça. Ele afirma que Deus é um socorro bem presente, ou seja, Deus não promete ausência nas lutas, mas a sua presença é constante, a cada instante. Tem um hino que fala assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo aos céus. O salmista, ele afirma isso. E é uma aplicação que nós podemos colocar. Em uma longa viagem, em uma estrada perigosa, diante de um acidente, de um problema mecânico, ou mesmo desafios da vida, podemos testemunhar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe que muitas das vezes Deus é o nosso refúgio e fortaleza quando você vai viajar e perde a chave, antes de sair para a viagem.
Como assim que Deus é um refúgio? Ele evita que você passe por um perigo. E muitas das vezes ele faz com que você pare no local que não era para parar. E ali você vai ser cuidado por Deus. Vai ser protegido para depois poder testemunhar que Deus tem sido o seu refúgio. Ele tem sido aquele que vai fortalecer você. Eu estava conversando com o Montenegro, que muitas das vezes as pessoas estão questionando, né? Ah, mas Deus não faz isso, não faz aquilo. Eu estava falando sobre a questão de ir para o Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, semana passada, estávamos aqui comentando, eu e Montenegro, das bênçãos que nós recebemos, e eu tenho visto os testemunhos que estão sendo inseridos no nosso grupo, de uma viagem de 2 pastores que vieram de Manaus, estiveram aqui conosco em Pedro Leopoldo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e retornaram. Chegaram hoje. Meu amigo, foram 9.000 quilômetros de viagem. Mas eu digo uma coisa, eu achei fantástico a esposa do pastor Ney recebendo ele, filmando. Mas, de repente, uma dupla saiu à frente dele, pulando em cima dele, 2 pinches, 2 cachorrinhos da família dos caramelos, foram para cima dele e latiram e pularam, cheios de saudade. Tipo, falando assim, você veio protegido, você veio guardado para o seu refúgio, que é a sua casa, né? Mas, na realidade, ele veio em Belo Horizonte, veio em Minas Gerais e voltou para Manaus, protegido, porque o Senhor é o refúgio e fortaleza. O cristão encontra abrigo seguro sempre na presença do Senhor. Quando as circunstâncias dizem, tenha medo, a fé responde, Deus é o nosso refúgio. Quando as forças acabam, a confiança tem que ser declarada. Deus é a minha fortaleza. Quem tem sido a sua fortaleza? A angústia? Os medos? Os problemas? Aí você recorre a várias outras coisas e se esquece de Deus e fica sofrendo? E nem algumas pessoas nessa modernidade, jovens, falam, fica cheio de mimimi. Na política de hoje, mimimi. Nos trabalhos de hoje, mimimi. Nas perseguições, mimimi. Choradeira. Você já parou para pensar na importância de ter um refúgio espiritual para possuir um lugar de segurança para a sua alma quando surgir as tempestades, os problemas? Assim que, como uma fortaleza, né? E eu estava vendo essa semana o Filipek lá na Espanha, e ele mostrando dentro de um museu, dentro de um castelo, que na realidade era uma fortaleza mesmo, incrível. Mas os homens iam para a batalha, tinham que usar uma armadura, que era aquilo que iria garantir a ele uma coisa, a fortaleza do corpo dele. Incrível, né? Castelos poderosos, mas os seus senhores não prevaleceram. Todos nós vamos enfrentar dificuldades, decepções, incertezas, mas quem tem um refúgio espiritual viverá experiências de estabilidade. Quando tudo ao seu redor parecer desmoronar, meu irmão, tenha certeza, não devemos temer. A palavra de Deus diz, ainda que a terra se mude ou se mova. Agora, nós precisamos renovar as nossas forças. Como é que você faz isso? Um atleta precisa de descanso. Eu estava vendo essa semana uma preparação física de um atleta de Fórmula 1. Alguém vai, atleta de Fórmula 1? Ele é um piloto, não, ele é um atleta. Para suportar, às vezes, efeitos de gravidade, efeitos de força, G, dentro de um carro de 4, 5G, quase a mesma coisa que um piloto de caça a jato. Incrível isso. E aí, às vezes, para ele renovar as suas forças, ele precisa entrar dentro de um tonel cheio de gelo para recuperar o mais rápido possível os efeitos da cãibra, que é a produção de ácido lático nos seus corpos, para ele não ficar com problema de ruptura muscular e várias coisas assim. As lutas da vida podem desgastar você
física, emocionalmente e espiritualmente. Mas quando você tem um refúgio espiritual, você encontra descanso e renovação para continuar caminhando. Você está pronto para isso? Você já parou para pensar nisso? Ter o Senhor como refúgio sempre vai fazer você enfrentar o medo e a ansiedade. E o que é que vai acontecer? Eu não sei se vai dar certo. A ansiedade é sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu, irmão. Medo de coisas que você nem viu, nem sabe o que é. Quando levamos, então, as nossas preocupações a Deus em oração, podemos aprender a confiar mais na sua soberania. É verdade, de toda a nossa capacidade. Nós dependemos da graça de Deus para viver. Porque existe uma música que fala assim: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sigo feliz. Cristo promete nunca deixar-nos. Disse convosco, seja feliz. Brilho celeste. Brilho celeste. É a presença de Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão falar o quê? Você tem alguma coisa diferente. É um sorriso, é a presença de Deus como seu refúgio e fortaleza, socorro sempre bem presente. O Senhor como refúgio, ele fortalece a fé. Você tem tido comunhão com Deus através da leitura da palavra? Você tem vivenciado a leitura da palavra? Você tem orado para fortalecer a sua confiança nele? Preparando-se para enfrentar os desafios que surgirão certamente no futuro? Isso é muito importante. Eu estava conversando com alguns amigos e eles falaram: mas eu não tenho recurso para ir lá no Congresso Nacional. Eu falei: ué, é fácil. É fácil. Se você, a cada semana, separar R$ 20, quando chegar o ano que vem, você já tem dinheiro suficiente para pagar a inscrição, pagar a sua gasolina e o pedágio. Se for de moto, nem paga mais pedágio. Fica tranquilão, meu irmão. E você talvez ainda possa até ajudar outras pessoas. São recursos. É exercitada a sua fé. Sabe por quê? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Mas às vezes a gente está agradando as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é importante. E aí, Gaia, continuando no handball, na arbitragem? Meu irmão, estamos juntos. Dória, que Deus te fortaleça. Obrigado por estar aqui conosco. Algumas pessoas estavam conosco aqui aos domingos, né? Mas aos domingos, muitas das vezes, nós estamos saindo para pregar, vivenciando experiências, né, de poder estar na nossa igreja também, como servos de Deus, para nos alimentar, né? Agora, no dia do pastor, eu visitei uma outra igreja, porque ali estava um grande amigo, que é o reitor do Seminário Teológico Betel, ali na Marechal Rondon, acho que é 1020, né? Pertinho ali da estação de São Francisco Xavier, né? E dessa forma, nós vamos aprendendo a estar compartilhando, vivenciando experiências, pedindo ao Senhor assim: Senhor, nos oriente, Senhor, nos abençoe, esteja conosco a cada instante, né? Eu vejo Martinha no seu dia a dia, né? No corre-corre, me ajudando aqui com a minha mãe, né? E é dessa forma mesmo, é aprendizado, né? Ela vai chegando agora aqui, que a gente vai aproveitando, já que o Montenegro não está, né? E da mesma forma, se for possível, vai vir alguém, vai fazer uma despedida, né? E que ele já veio correndo para cá, mas que a gente possa apresentar, né? E deixar ele chegar aqui devagar. Ela vai pegar o meu filhote aqui, né? E depois ela vai sentar aqui comigo, né? Vem aqui, meu filho. Isso aí. Esse cara, ele não falta, não falta. Se eu vier escondido para cá, para a escola bíblica, pronto, ele tem que beijar dos dois lados. Né? Pronto, quase arrancou minha orelha. É isso aí. Ei, Martinha. Como agradecer. Refúgio, né? Refúgio. Nós estamos aqui no nosso refúgiozinho, né? Dei uma fugidinha.
ela foi deitar. E a gente tem esse compromisso, né, com Deus e com a família, em primeiro lugar. Eu botei para vocês nos pedidos de oração. Por que eu estou botando, explicando para vocês? Porque nós pedimos pelas pessoas que estavam internadas e hoje já estão em casa. É muito importante quando a gente ora, pede a oração e dá uma satisfação daquela pessoa, sobre a situação daquela pessoa. A gente teve problemas sérios com o Edivaldo, com o Jorge, meu cunhado, que a gente brinca hoje com ele, é o Lázaro, né? Porque a situação dele foi muito difícil, a ponto dos médicos chamarem as famílias, porque não achavam que ele passaria daquela noite. E hoje ele está em casa para a honra e glória do Senhor. A Márcia está fazendo um pedido também, né? Família enlutada, né? Morreu o primo e a esposa, dentro de na mesma semana. Nós temos aqui também nossos vizinhos que estão enlutados, e nós agradecemos a Deus, porque a cada momento podemos sentir o mover do Espírito Santo na nossa vida, sentir que Deus tem ouvido as nossas petições. Eu costumo dizer que Deus não manda bênção errada, né? A gente sabe todos, mas muitas vezes a gente precisa de citar nomes para que as pessoas compreendam que precisam ter fé, precisam crer. Nos momentos de lutas, de dificuldades, que você acha que não tem mais solução. Márcia que o diga, né, Márcia? Márcia tem passado por tantas lutas, tantas batalhas, mas o Senhor, em momento algum, a desampara. Quem acompanha sabe da luta da Márcia, como a sua irmã também, que operou, que já está também em casa, graças a Deus. E você, que está, nesse momento, prestando atenção no que nós estamos colocando na mídia, não esqueça de estar orando também por elas e colocar o seu pedido. É muito importante que você coloque a sua petição, para que outros estejam orando também. Tá? Nós temos que agradecer a Deus também, porque domingo foi o dia do pastor. E o nosso pastor também, né, precisa ser homenageado, porque ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele precisa também de ser, cada dia, sustentado pelo Senhor. Desde a pandemia, né, que nós estamos aqui, ele não desistiu. E você também não, né? Você que está sempre aqui com a gente, prestando atenção, aprendendo, colocando a sua opinião. O pastor Marreta estava pedindo também, né, pelo estatuto que eles estão fazendo. E pelo pai dele, né, que está internado, pelo pai né? dele, pelo Jarbas, que é um dos nossos componentes do Leão de Judá. E não esquecendo de que, se você tem um pedido especial, coloca durante a semana, para que a gente possa estar intercedendo. Espera só chegar terça, não. Coloca durante a semana. Você tem o nosso telefone, o telefone do Marcílio, o meu telefone, e, se possível, a gente faz uma visita. Se não der, a gente continua orando. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Ele estava citando o homem que estava querendo entender: Senhor, por que eu estou passando por essa perseguição? Eu sou teu filho, eu estou anunciando a tua palavra. Eu preciso de uma prova de que o Senhor está comigo. Aí ele entra na caverna para se esconder, né, dos bandidos. Deus vai lá, ó, questão de segundos, arruma uma aranha para montar uma teia e tudo vai bem. Aqueles homens não chegaram naquela caverna, porque ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouve a cada momento, a cada segundo que você pede. Está no sufoco? Pede. Está feliz? Agradece. Deus respondeu às suas orações? Compartilha. Bem? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelas estas oportunidades que temos de toda terça-feira estarmos aqui anunciando a tua palavra, estudando a tua palavra. Pai, que a nossa mensagem, cada dia mais, alcance corações que estão necessitados. Que através de ti, Senhor, nós possamos falar coisas que venham de encontro às necessidades do teu povo, Senhor.
Abençoa cada um que hoje pôde estar conosco. E aqueles que ainda não puderam estar, Senhor, que o teu amor e a tua misericórdia alcance cada um deles, Pai. Seja com os pastores que têm estado aqui conosco. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho no Congresso, por tudo que o Senhor permitiu que os teus servos vivenciassem ali, que eles possam colocar em prática, que no próximo ano, Senhor Deus, seja muito melhor. Assim como o pastor Marcinho tem falado, nós possamos, cada dia, nos preocuparmos de irmos ao Congresso. Como podemos fazer isso? Estarmos juntando um pouquinho de cada vez, para que no momento, Senhor, que o Senhor confirmar a presença dos teus filhos ali, eles possam sair daqui com alegria, porque o Senhor concedeu aquilo que eles precisavam, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela vida de cada um. Aqueles que já saíram do hospital, aqueles que estão buscando, te pedimos pela vida do Gera, que é o genro da Dona Maria, que precisa de uma internação, ele está fazendo os exames, que o Senhor esteja presente ali na vida daquela família, Senhor, atendendo segundo a sua multiforme graça. E tantos outros, Pai. Seja com a Soninha, que espera também o chamado para operar outra vista. Pai, são tantas pessoas que precisam, tantas pessoas que estão enlutadas também nesse momento, Pai. Que tu vá de encontro ao coração de cada uma delas. E que a nossa vida, Pai, aqui na vizinhança, em todos os lugares que passarmos, possa ser exemplo de servos fiéis a Ti. Obrigado pela vida da Dona Dalva, por o Senhor estar cuidando dela nesse momento, e que a cada manhã as nossas forças possam ser renovadas, porque a Tua misericórdia são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por cada um. E por aqueles, Senhor Deus, que estão agora, nesse momento, com dificuldades, que as Tuas portas possam se abrir para suprir as necessidades dos Teus filhos. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, mas gratos pela vida do pastor Marcinho, pela vida de cada pastor, que ontem foi um dia comemorativo, mas que é uma luta todos os dias, é uma batalha no dia a dia de fazendo a Tua obra, Senhor. Obrigada pelo privilégio de ser esposa de um pastor, pela responsabilidade que o Senhor nos dá de estar caminhando lado a lado com Ele, Pai. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. 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 Esse beijo é melhor do que o beijo do Bob, né? Tranquilo. E uma das coisas que a gente tem aprendido e vivenciado, né? E eu vi do pastor Neander, a oportunidade de servir ao Senhor, sempre com alegria. Muitas das pessoas, às vezes, não vão entender o que um servo de Deus que se coloca no dia a dia a servir ao Senhor, às vezes ele está alegre, mesmo no meio das dificuldades, dos problemas. Sabe por quê? A alegria no Senhor é a nossa força. É a alegria em Cristo Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. E Ele vai agir, Ele vai abençoar, vai nos proteger e vai nos guardar. Ele é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio das dificuldades. Queridos, eu quero deixar aqui alguns convites, né, que eu recebi esses dias. Se você quiser nos acompanhar e colocar na sua agenda, tá? Nós estaremos aí para fazer a diferença, né? Vivenciando aquilo que é necessário, de experiência, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Já quero avisar, terça-feira que vem nós não estaremos aqui na Escola Bíblica Biker, tá? Nós estaremos lá em Campo Grande, na rua Xavier Marques, sem número, embaixo do viaduto novo de Campo Grande. Vai ter o primeiro motoculto ali na Arena Insanos. Estaremos ali como observadores, estaremos ali para orar, estaremos ali para ajudar o crescimento do reino. Não conhecemos a liderança desse trabalho, mas recebemos um convite de um integrante, né, que já conhecemos há muitos anos, né, e dessa forma nós estaremos ali, porque ele já foi parceiro comigo em algumas atividades com o Ministério Underground, de pregar o evangelho juntamente com a galera dos hippies, do pessoal
do hardcore, né? O pessoal aí que vivencia experiências, né? Com trabalhos de evangelização nas madrugadas e, ao mesmo tempo, com aqueles grupos que são deixados de lado, às vezes, pela própria igreja, né? E dessa forma que nós possamos estar alcançando. Quero mandar um abração para a galera e, se você quiser participar conosco, tá? Vai ser lá em Campo Grande, Rua Xavier Marques, sem número, embaixo do viaduto novo de Campo Grande, tá? E no dia 11/7, tá bom? Em julho, 11/7, segundo aniversário do Motoclube Nova Vida no Caminho, tá? E você é o nosso convidado na Rua Barcelos Domingos, 187, lá em Campo Grande, ali no centro de Campo Grande, Rua Barcelos Domingos. Não é do outro lado da estação, quem vai para o shopping, é do lado anterior, né? E se você, basicamente, ali tem o Campo Grande Futebol Clube, mas é do outro lado, tá? Então, também vai ser um trabalho. E no dia, basicamente, 8 de agosto, estaremos lá em Itaguaí, no primeiro aniversário do Motoclube AMM, tá? Motoclube lá na Igreja Adventista, no auditório do Colégio Adventista, em Itaguaí. Você é o nosso convidado na Rua Manuel de Abreu. Eu quero convidar você. E também um trabalho que vai ser punk, que é lá em São Gonçalo, que vai ser no Ajuntamento das Tribos, tá? Em São Gonçalo. E nesse dia nós teremos a oportunidade ali de estar juntamente com os nossos irmãos, tá? E vivenciando experiência ali com o Zé Carlos, né? Julho vai ser agosto e setembro vai ser basicamente no dia 5 de setembro. 5 de setembro. Esse é um trabalho que é feito há muitos anos ali no Ministério Avalanche, que trabalha também com a parte mais underground. O pastor Marreta já esteve ali também. Nós tivemos o convite algumas vezes para estar pregando e dessa vez o Zé Carlos nos chamou para também trazer uma palavra, né, e um estudo para estarmos juntos naquele local, falando de Jesus Cristo. E se o seu motoclube, né, seu integrante, desejar que nós possamos fazer um culto na sua casa, trazer a palavra de Deus e você reunir a galera do seu culto, do seu motoclube, nós estamos à disposição para juntos fazermos a diferença, né? Eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade de agradecermos a Deus. Se você tem vivenciado experiência que o Senhor tem sido seu refúgio, meu irmão, aproveite a oportunidade. Ó, o que eu estava falando agora, vou adicionar aqui, ó. Essa galera do Remidos por Cristo, tá? Então, vamos aproveitar que o negócio vai ser bom, né? O prospecto está chegando aí, Remidos por Cristo, e eu quero convidar você, né? Vai ser lá, ali é Alcântara, né? Alcântara, então vai ser uma oportunidade muito boa, né? Então, vamos vivenciando isso, louvores, palestras, skate, arte circense, bazar, camping. Da última vez estava lotado de barraca, meu irmão. Então, foi um negócio assim, uma oportunidade muito legal, né? Então, vamos aproveitar e estarmos juntinhos ali para vivenciar essas experiências, né? Do amor de Jesus. E existe um canto que diz assim, já estamos terminando. O amor de Jesus é maravilhoso, alto é intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável, grande amor do Senhor, né? E dessa forma, vivenciando aquilo que Deus fala ao meu coração e ao seu coração. Vamos deixar a música rolando aqui e já vamos encerrando com esse blues muito gostoso. Na estrada eu vou. Na estrada eu vou, é onde eu pertenço. Com a moto ligada, a liberdade eu expresso. Servindo ao Senhor,
Na luz eu confesso, levando sua palavra sem nenhum excesso. A luz brilha forte. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério, Fábio, Daniel, da Mônica, né? Da Mônica, ao Gaia, ao Zória, que também está aqui, Paulinho, sempre, o Rabugento, a galera, o Montenegro, a Luciana, a galera que tem somado conosco nesse trabalho para anunciarmos a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu viver e no seu coração. Sempre lembrando, se Deus é por nós, quem será contra nós, hein? A cada passo